Independente perde e sai da zona de classificação. Inter perde e tentará a missão impossível. Rio Claro perde a primeira para a Lusa da disputa da final em casa. Bomba! Rio Branco disputará a Copa Paulista. Santos e Corinthians farão a final do Paulistão 2013 na Vila Belmiro. Libertadores, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras, quem chega lá? Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Lente Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio. Rogério Domingues? 6 de maio de 2013. Estamos iniciando mais um Lente Esportiva. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje aqui. Começar por ele. Boa noite, Rogério Domingues. Boa noite, Silvio. Boa noite para você de casa. Seja bem-vindo na segunda-feira. Mais um Lente Esportiva aí recheada de informações. Vamos lá. Ao lado do Rogério está o rapaz que foi embora a pé para Mogi Guaçu. Boa noite, Márcio Teodoro. Boa noite, Silvio. Boa noite para você de casa. Fui embora a pé. Fui embora a pé, sim. Só que hoje não vamos falar desse São Paulo, hein? Ninguém vai escapar, não. Vamos lá. Vamos dar sequência no programa. Tá certo. Ao lado do Márcio Teodoro, o guaçuano, tá lá o nosso amigo Lucas Damasio. Boa noite, Lucas. Boa noite, Silvio. Boa noite aos amigos aqui da bancada do Lente Esportiva, amiga assinante, a todos que nos acompanham também pela internet. É uma satisfação estar aqui de novo para falar de futebol aí entre amigos. Muito bem. E o nosso convidado especial de hoje é o comentarista da Rádio Azul Celeste, Ariel Ferreira. Boa noite, Silvio. Boa noite, amigos da mesa. Sempre prazer voltar ao Lente Esportivo, ao lado de amigos, desta grande estrela que é um grande amigo também, o Lucas Damasio, para falar de futebol, né? A paixão nacional e com uma grande novidade aí do Rio Branco, pedindo para disputar a Copa Paulista, porque até agora nada é oficial quanto à Federação Paulista. O Marcelo não vai recusar. Quem quer disputar a Copa Paulista, né? Só os clubes do interior. Muito bem. E aqui ao meu lado, o lado mais bonito, Tânia Oliveira. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, pessoal de casa. Hoje, minha boa noite vai especial para minha amiga Selma, que desfilou comigo na Impactos. E também, é claro, para o Bruno Oliveira. Gente, antes de começar a falar do nosso grande programa, que é o Lente Esportiva, vamos falar de uma coisa tão importante quanto, que é o baú do Lente, hoje, que vamos falar sobre o Roberto Carlos. Solta uma foto aí, Mica, por favor. Então, tá aí. Roberto Carlos, que no segundo bloco, o nosso querido Rogério Domingues vai falar um pouco para vocês de casa. Né? Muito bem, eu pensei que era o Roberto Carlos cantor. Não. Colocou lá, vamos falar do nosso rei, Esse cara Roberto sou eu, Carlos. não vai ser. Não vai ser agora. Muito bem, então sejam bem-vindos a mais um Lente Esportiva. Vamos começar então. Vamos fazer o seguinte, já fala pra gente qual que é a enquete de hoje do Lente. A enquete é muito boa e muito fácil também de desvendar, gente. De saber o resultado final depois de 2 jogos. Quem vai vencer agora a Copa Paulista? Corinthians ou... Copa Paulista não. Perdão, eu tô lembrando do Rio Branco. Paulistão, aqui, ó. Paulistão. Quem vai vencer o Paulistão? Corinthians ou Santos? Para você participar conosco é muito fácil, é só ligar no 3471-8123, participar também pela rede social, pelo Facebook, Facebook/Lente Esportiva, Twitter, @Lente Esportiva, ou pelo e-mail também, ao vivo, @netservicos.com.br. Participe conosco, fala sobre a enquete, o que você acha, ou também qualquer outro assunto referente ao futebol, que nossos comentaristas, hoje está lotado de comentarista aqui para você, vai falar tudo sobre futebol, tudo sobre as perguntas. É só ligar para participar conosco. Muito bem, Silvio? É isso aí. Se você gosta de TV, gosta de bastidores, você que quer ser voluntário aqui da NET, é fácil, hein? É só acessar o facebook.com/voluntários NET Cidade. Então você que gosta aí, você que é jovem, não precisa ser jovem também, basta você gostar aí de TV, de bastidores, de repente acompanhar jogos com a gente. O Furlanete depois, quem sabe, te escala pra cobrir a festa do peão de boiadeiro de Americana. Vem fazer parte com a gente aqui, ó. facebook.com/voluntários NET Cidade. Tá certo? Propaganda enganosa, Vamos fazer o seguinte. Não falei que é desse ano? Eu não falei que é desse ano. Tá no meio do ano só a próxima escalada. Então, aqui. mas eu não falei que é pra esse ano. Eu falei que pode participar. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Já que a senhora tá meio nervosinha hoje, quem vence aí o Paulistão 2013, Santos ou Corinthians? Não fale com o coração, fale com profissionalismo. Eu vou falar com profissionalismo. Quem é que tem 30 jogadores que todos os 30 podem ser titular? É claro que é o Corinthians. Não tem outro time pra ganhar agora o
Campeonato Paulista. Gente, não é porque eu sou corintiana. É fato isso. Não. É Será que não? Que fará e ganhará. O primeiro jogo pode ser morno, pode ser um empate, 0-0, 1-1. Mas no segundo jogo vamos para vencer e vamos ganhar do Santos. Infelizmente ou felizmente na casa do Santos. Só faltou falar certo. vai Corinthians agora. Felizmente ou infelizmente na casa do Santos. Bom, vamos lá. Rogério Domingues, e aí, Santos ou Corinthians? Corinthians, Silvio. Corinthians? também. Isso aí, Rogério. Márcio Teodoro, Santos ou Corinthians? Eu já ganhei a noite. Só do Rogério falar Corinthians, cara. Fala profissionalmente, não com o coração. Não, só do Rogério falar Corinthians eu já ganhei a noite. Eu não vou nem dar minha opinião. Não, vamos fazer o seguinte, vai. O Santos vai ganhar de 8-0 do Corinthians. 7-1, pode ser? Para, que Santos, Silvio. Não, Palavra Passou sem fogo poder. com o Mojimirim, rapaz. Que mané Santos. Bom. É 3-0 pro Corinthians dentro da Vila Belmiro, rapaz. Para, nem me faz essa pergunta pra mim. Tá louco. Corta aí o menininho. Santos ou Corinthians? Olha, Silvio, eu vou apostar no Corinthians porque eu aposto, acho que para essa final leva vantagem quem tem a melhor equipe. O Santos tem jogadores individuais ali, Legal, né? tem o Neymar, que é um jogador individual que pode fazer a diferença, mas hoje o Corinthians tem a melhor equipe, o melhor elenco fechado. Então eu aposto na força do elenco do Corinthians. Ariel, sua opinião como profissional? Até uma semana atrás, o Corinthians era hiper mega favorito. O Corinthians não se encontrou nas últimas partidas. O Corinthians está perdido quanto à armação de jogada, não tem criatividade alguma. Mostrou isso contra o Boca e mostrou também contra o São Paulo. O Santos tem o melhor jogador do país contra o melhor elenco do país. Será parada dura. Mas pela força do Corinthians, do plantel corintiano, eu vou no timão. Mas tudo vai decorrer aí com a Libertadores, né? Se o Corinthians passar, aí pode pegar na segunda partida, mas a princípio eu vou no Corinthians. Hoje eu vou no Corinthians. Muito bem, quer dizer que eu tô sozinho então na parada. Isso, ele tá Tô sozinho na parada. Você vai como torcedor? Você vai como torcedor, pô. Eu vou concordar com vocês em partes, e principalmente com o Ariel, que eu acho que ele tem toda a razão. O melhor jogador do país hoje é o Neymar. Então, se o Neymar Mas fizer uma sozinho não diferença, ganha, meu amigo, sozinho não a ganha casa jogo, não. cai pro lado do Corinthians. Lógico, o Corinthians tem vai o melhor anular bem o plantel Neymar, hoje. você vai ver, ele vai acabar com o Neymar. Pois Vai é, mas lá. ele devia ter feito isso com o São Paulo, né? Não lá. Graças ao Rogério Ceni, lá. Luiz Fabiano e Ganso, ele não está lá. Porque se não fosse os três aí, estaria lá. Partida, Silvio. Eu acho que dá o Santos nos dois jogos. 1-0 no primeiro e 3-0 no segundo. Certo, Tânia? Mas nós queremos saber a opinião de quem? Para você de casa. É um Então, brincalhão, conforme né? eu tinha dito anteriormente, participe conosco pelo telefone 3471-8123, pelo Facebook, Facebook.com/Lente Esportiva, pelo Twitter, @Lente Esportiva, ou pelo e-mail, ao vivo, @netserviços.com.br. Responda a nossa enquete e também corneta o Silvio aqui, tá merecendo hoje, gente. São 5 Por que contra 1, cornetar então eu? vamos cornetar ele bastante Tem hoje. que me defender, porque... De maneira alguma, sim. Tem que me defender, porque todo mundo agora virou corintiano. Só tem um cara que eu gostaria que torcesse pro Corinthians. Para, não. Só quero que um cara Não, torça para que o Corinthians não, ganhe. vem, Chama-se Neto. Ele torceu pro Tijuana, o Palmeiras não passou, mas empatou. Torceu pro Mojimirim, o Santos ganhou, que torça agora pro Corinthians também. Fala, Você Rogério. tá você bravo quer? com o Neto? Deixa o Neto torcer porque ele quer, Silvio. Larga a mão. Não, ele é corintiano. É, pare. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mandar um abraço, já que Vida você tá segue. mandando abraço. Mandar um abraço pro Augusto, o pai do Denis, que é técnico da Inter do Sub-20 lá em Limeira. Tá ligadinho na gente. Um abraço, Augusto, pra você, pro Denis. Sorte aí no Sub-17 da Inter. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Inter, no Sub-17, que o Palmeiras está levando alguns jogadores da Inter e outros jogadores dependentes também sendo negociados. Meus caros amigos, vamos falar um pouquinho da Série A3. A Internacional de Limeira precisava urgentemente, necessitadamente, de uma vitória. Acabou perdendo em casa, ficou nos seus 2 pontos. A situação da Inter é complicadíssima, meu caro amigo Rogério Domingues. Agora a Inter está fazendo as contas, né? Além dela ter que ganhar as 2 últimas rodadas, tem que torcer para tropeço dos adversários. Na minha opinião, o Inter já foi o campeonato para a Inter, viu, Silvio? Já não dá mais. Já não dá mais. Márcio Teodoro. Ô, Silvio, a semana passada eu falei que o Inter tinha chance e era grandes as chances do Inter. Só que agora, como o Rogério disse, agora ficou difícil. Ele não podia ter perdido, né? Perdeu, ficou muito difícil e eu acho que vai ter que lacrar o caixão também. Eu acho que a Inter não tem mais chance, não. Ficou difícil. Tinha chance de ganhar, agora não ganhou, perdeu. Perdeu, já era. Muito bem, Lucas Damasio. Eu concordo que a situação ficou difícil para a Inter, né? Mas não sei, futebol é aquilo. De repente, vai que dá uma sorte, uma combinação de resultados, guardando as devidas proporções, mas o São Paulo já não estava morto na Libertadores.
não conseguiu, era missão praticamente impossível, conseguiu reverter. Quem sabe, né? Oxalá para a Inter acabe dando os resultados aí que ela precisa e acabe conseguindo permanecer. Ariel, você tem acompanhado os jogos da Inter, a 3? Acompanhado os jogos, não, os resultados. Acompanhei só um jogo da Inter. A Inter foi a equipe que teve mais ascensão dentro da Série A3. Eu apostava na Inter como uma equipe a subir para a Série A2, mas os resultados em casa não ajudaram. E principalmente num campeonato onde você tem 6 jogos, uma segunda fase, tiro curto, você não pode perdoar jogando em casa. E a Inter perdoou demais. Exatamente. Teve a grande chance de vencer o Sertãozinho fora de casa, até um grande amigo nosso, narrador do Celeste, Carlos Cabela, fez esse jogo da Inter contra o Sertãozinho e disse o seguinte: Ariel, só deu Inter. O Sertãozinho foi 3 vezes ao ataque, fez 3 gols. E o que vale é gol. E a Inter não teve capacidade para isso. Situação muito complicada. Infelizmente, Silvio, porque eu estava torcendo muito pela Inter e pelo Independente, porque ninguém merece viajar para Marília. Com todo respeito ao povo Marília, mas é muito longe. Mas é verdade. A Inter agora 1% de chance e 99% de esperança. É o que resta para a Inter, porque agora a situação complicou, né? A Inter fica com 2 pontos. Se eu não me engano, Itapirense 5. Se vocês puderem me ajudar. Depois a gente está com a tabela aí. Tem a tabela. São Bento 8. O São Bento ganhou, praticamente deu um passo aí ao acesso. Na minha opinião, o São Bento já garantiu essa vaga desse grupo, enquanto outro grupo muito equilibrado. Tá certo. Se pro lado da Inter a situação tá ruim em relação ao acesso da Série A2, no Sub-17, Sub-15 a coisa anda bem. O Palmeiras já tem 2 jogadores, o Palmeiras levou. Os atletas que agora passam a defender as cores alviverde, né, do Palmeiras. O Igor Moura de Lima, é um meia esquerda de 15 anos. E o Marcelo Henrique Santos Ferreira, o volante de também 15 anos. E ainda o Matheus Silvestre, lateral direito, de 17 anos. Esse aí tratou diretamente com a base diretoria do Palmeiras, enfim. Já está tudo certo. O Palmeiras vai levar 3 jogadores da Inter, 2 do Sub-15, 1 do Sub-17. É aquilo que a gente comenta, né, Rogério? A Inter fazendo trabalho de base para colher lá na frente, né? Não, mas não era melhor esses moleques, desculpa, não era melhor esses moleques continuar na Inter, não, cara? Não sei. Porque ir pro Palmeiras, sair da Inter e Palmeiras, não sei se teve um sucesso muito grande, não, viu? Bom, mas vamos... Eu acho que era melhor ficar na Maldade de corintiano. Eu acho que era melhor ficar na Inter. Maldade de corintiano falar isso aí. Pô, não a Inter pode. tá entre os 5 melhores times do interior. O Palmeiras tá entre os últimos da capital. Vamos ficar na Inter mesmo. É melhor rever isso aí. Não tem como voltar atrás. Não, já Guarani tá a projeção que Guarani da capital. Guarani da capital. Fica na Inter. Rogério, e aí? Essa base da Inter? Tá certo a Inter, os talentos têm que serem realmente, tem que deixar essa molecada voar, tem que investir na molecada. Mas tá certo a Inter investir na base, né? A gente sempre disse isso, né? Time que investe na base acaba tendo um bom sucesso com o time de cima. Então, toda a sorte aí pra garotada. O Silvio, teve recompensa nessa negociação? Não tem essa informação. Até porque... Então a Inter criou o jogador e deu para o Palmeiras. Aí que entra a situação da categoria de base. Sim. Deve ter alguma Você coisa, tem né? alimentação. Sim. Não, mas ele não tem contrato profissional. Até 16 anos, o jogador é livre. Lei Pelé. Então ele pode ir a qualquer clube. O 17 pode ter porque a partir de retorno. 16 anos existe a lei trabalhista, onde ele cria um vínculo com o clube. Aí que eu digo, até certo ponto é importante ter a base. Mas aí o jogador vai embora, ele teve gasto com alimentação, com moradia. Para quem não sabe, isso, um jogador hoje dentro do clube gira em torno de R$ 1.200 cada jogador, mês. Independente da categoria, né? Se ele ficou na Inter durante 3 anos, quem vai bancar? Quem vai arcar com isso? Simplesmente o Palmeiras vem, leva o jogador, como qualquer clube, como o São Paulo, foi muito tempo conhecido como a Dona Vilma do futebol, porque fez isso principalmente com o Rio Branco, a Islã, zagueiro. O São Paulo enjoou de fazer isso com os clubes do interior. Tanto que tem ações na justiça recentemente do Vasco e do Fluminense, que não disputaram uma competição de categoria de base, porque o São Paulo teria aliciado jogadores desses grandes clubes. Então, estariam boicotando a competição. Então, precisa analisar até que certo ponto é importante a base. Eu paro para analisar nesse ponto. Até onde eu sei, o Osmar Cetim, uma escola que tem lá em Limeira. É claro que ele deve ter um contato. Isso, o Osmar Cetim parece que ele é responsável pelos meninos, tanto de 15 e 17 anos, e aí ele cedeu a Inter para disputar o Sub-15 e Sub-17. Não sei se a Inter, nessa situação aí,
tá bancando alguma coisa dos meninos. Deve estar, porque não ia ser totalmente de graça. Mas eu concordo com você, acho que alguma coisa a Inter deve levar. Aí já é diferente, né? Porque aí já tem um empresário que ele comanda o jogador. Aí ele usa a Inter como uma estrutura para revelar esse jogador, leva até um clube grande, mas o jogador pertence a ele. Aí seria diferente. Aí seria um trampolim para um grande clube, mesmo atuando na categoria de base. O Osmar não estaria perdendo nada, porque ele estaria colocando o seu jogador numa vitrine logo cedo. E logo esse menino vá para um profissional, aí deve ter um contrato onde a Inter tem uma participação. Com certeza, jogador negociado a partir do profissional. Aí dá para entender melhor. Mas aproveita e fala para mim, a situação da base aí fez correto a Inter, ceder 3 jogadores? Não, nessa situação sim. Nessa situação, com o Osmar Cetim tomando conta, alavanca a carreira do jogador logo cedo, apesar do Palmeiras nunca ter revelado bons jogadores nas últimas décadas. Podemos citar aí Wagner Love, que se destacou. O restante, o Palmeiras nunca foi um clube formador, principalmente nos últimos tempos, de bons jogadores nas bases. Aí tem muitos problemas que não vale a pena entrar nesse bate-papo. Mas vale a pena sim. A Inter é o trabalho. O Osmar Cetim está trabalhando para revelar jogadores, correto ele, colocar num grande clube. Tá certo. Lucas Damasio. Em relação a essa base, você acha que a Inter está no caminho certo? É isso mesmo? Eu acredito que sim, Silvio. Eu acredito que sim. Fazer o trabalho de base é importante para você até revelar novos jogadores e trazer recursos para o clube também, né? Acho importante estar no caminho certo, sim. O corneteiro de Mogi Guaçu. Você acha? Você acha que os meninos não podem ter chance no Palmeiras? Teria que ficar na Inter? Não, peraí, vamos devagar. Mas foi o que o senhor disse. Disseram que os meninos, o sonho dos seus meninos é para um clube grande. Não foi pro Palmeiras. Pro Guarani da capital. Guarani da capital. E pro Palmeiras e pro Santos, a mesma coisa. Vai pro Mojimirim, então, que é do lado aqui da Inter. Agora vai pro Palmeiras e pro Santos. Quem quer pro Palmeiras? Santos? Quem falou que foi pro Santos? Não, tô falando assim, ir pro Palmeiras e pro Santos é 2 times pequenos. São Paulo e Corinthians são os 2 times grandes de São Paulo. E agora Santos e Palmeiras, 2 times pequenos. Mas agora só, vamos falar um pouco sério. Eu acho só uma pergunta, quantas Libertadores o Santos tem? Olha, o Corinthians tem quantas? Algum santista. Aí o Santos é menor que o Corinthians. Vamos falar assim, então. Não, só queria colocar esses pinhos aí. Não, vamos continuar a discussão. Não, de forma nenhuma. Quantos Libertadores o Santos tem? 3? Não, só me ocorreu aqui. Quantos o meu amigo, que é o mais velho aqui da mesa, quantos Libertadores você viu o Santos ganhar, Silvio? Eu vi uma. Eu vi colorido. Eu vi uma. Colorido. Então tá bom. Era só isso que eu queria. Mas eu vi. Seu avô deve ter visto também mais 2. 1920. Não importa. A história fica ali pra ficar marcada. Foi tanta estrelinha na camisa. A história tá ali pra ficar marcada, independente disso. Vamos só falar da Inter. É um trabalho bonito da Inter, revelar revelar a molecada de base aí. Eu acho que não só pra molecada é bom, quanto pra Inter. A Inter, porque assim, hoje o futebol, infelizmente, virou um comércio. Entendeu? E a Inter está entrando nesse mundo do comércio. A partir do momento que a Inter revela a molecada da categoria de base e essa molecada tem chance de ir para um time grande, que é o Palmeiras, vamos admitir. E quem não quer, né? É o sonho de todo moleque, é o sonho de todo menino. Tem que ir. Tá de parabéns a diretoria da Inter, o pessoal do Palmeiras. E parabéns para os meninos aí porque que também conseguiram o sonho de todos os meninos, que é jogar num time grande. E parabéns para o senhor também, que fez do Santos um time pequeno agora. Continuando a Série A3, o São Bento vence o Itapirense e lidera o Grupo 2. Pois é, brigando lá pela liderança do Grupo 2 da fase semifinal do Campeonato Paulista. São Bento e Itapirense se enfrentaram neste último sábado, a vitória da equipe sorocabana pelo placar de 2-0. O São Bento foi a 8 pontos. E liderou o Grupo 2, né? Como a gente disse. A Itapirense com 5 pontos permanece aí na vice-liderança, brigando aí por uma vaga. Em casa, o Independente perdeu para o Marília, que lidera o Grupo 3. O Independente, que tinha tudo para deslanchar em casa aí, acabou perdendo para o Marília por 2-0. Não se via o Independente jogar tão mal quanto jogou essa partida contra o Marília e começa a complicar um pouquinho a situação. E nunca se viu do Independente. O Marília jogar tão solto como jogou contra o time Independente. O Marília jogou muito fácil nessa partida que acabou ganhando 2-0. Independente, você ainda acredita? Ainda tem chance. Se você, daqui a pouco a gente vai olhar a classificação, baseado nos números, a chance existe ainda. Mas também, né? Deixou escapar um resultado positivo que poderia conseguir em casa. Acho que o resultado em casa ele é muito importante. Então, ainda tem chance, mas está se fechando. Muito bem. Márcio Teodoro, Independente. Estamos torcendo. Acredito que todo mundo aqui está torcendo para o Independente, como também estava torcendo para ele.
ficou mais difícil pra Inter? É melhor o senhor parar de torcer pro Independente, né? Todo mundo que o senhor torce tá caindo. Não, peraí. O único cara aqui que torce pra Inter, assumidamente, é você. Eu torço pros dois. Eu torço pros dois porque eu gosto das brasileiras. Entendeu? Aliás, ele nunca ele não revelou Tanto é que ele só chama os caras da Inter aqui no programa. Os caras do Independente chamou uma vez e fez cara feia pros caras. Fala que eu fico em cima do muro, Ele não coloca na situação complicada. O cara não assume. O cara é Inter desde criancinha. Ele não sai do pé de laranja nem a pau pra falar pra quem ele torce. Eu gosto. Desce do pé de laranja, Silvio Silva. Eu gosto do pessoal da Inter, gosto do pessoal do Independente. Torço pra que os dois tenham acesso aí pra Série A2, mas só que ficou difícil pra Inter e Independente ainda tem chance. Vamos dar uma força aí, vamos acompanhar o Independente aí pra mim. Vamos dar uma força aí pra que eles, pelo menos o Independente sobe e a Inter fica. E quem sabe você assume, fala que tá triste porque a Independente ficou na 3, né? Sai de cima do muro, a Inter. Prefiro não comentar. Os torcedores, tanto da Inter quanto do Independente, sabem o carinho enorme que eu tenho pelos dois clubes. Lucas Damasio, Independente. Silvio, confesso que não estou acompanhando de perto o desempenho do Independente nessas últimas semanas, essa última fase, para ser mais específico, mas acredito, vendo os resultados, vendo aí os números do campeonato, realmente está bem mais fácil para o Independente do que para a Inter, e torço sim, até pelo esporte da nossa região aqui, das proximidades aqui, das cidades de abrangência do canal Net Cidade, que para o bem do esporte o Independente consiga aí o acesso. Uma pena, a Inter está mais difícil para a Inter, mas quem sabe dá, um milagre, quem sabe ainda dá. E torcer aí para o Independente se manter aí para tentar esse acesso. Muito bem. Ariel, tem acompanhado algum jogo do Independente? Acompanhei alguns jogos. O Independente foi o time que mais manteve a regularidade na competição. Durante toda a competição. Tem um jogador muito bom, é Diogo. Diogo, que acabou de ser vendido. Camisa 10 da Inter, é muito bom jogador que faz a diferença. Tem o Chuck lá, atacante, muito rápido, veloz. O Independente perdeu grande oportunidade, né? 2 jogos em casa colocaria o Independente na liderança e também praticamente dentro da Série A2, mas não obteve um bom resultado jogando em casa diante do Marília. Mas nada está perdido, não. O Independente depende só de si para conquistar esse acesso. Aliás, o Independente, então, torcedor doente que trabalha comigo, jornalista competente, Cristian Eduardo, torcedor doentio do Independente, eu brinco com ele, falei que subiriam Cristian Eduardo, torcedor doente do Independente, subiriam Inter e Independente, mas está muito mais fácil para o Independente, até pela posição, a pressão que a Inter vai sofrer tendo que vencer é muito maior que do Independente. Claro, o Independente também necessita da vitória por estar jogando em casa e para ainda sonhar com essa classificação, mas o Independente é um bom time e pode sim dentro de campo conquistar o acesso. Porque é tudo japonês, viu, Silvio? Ninguém é melhor que ninguém na Série A3, não é tudo japonês. O Independente só não tá levando muita sorte, né? O Chuck que vinha se destacando. Tudo japonês que eu digo é tudo igual, Lucas, não tem muita diferença. Não tinha entendido mesmo, não. Tudo japonês, eu falei. Caramba, O Independente tem um diferencial, que é o Diogo. Bom jogador, bom jogador. Tá tudo no mesmo nível. Foram negociados aí, né? Como você estava dizendo, o Diogo acabou de ser negociado. Foi pra onde? Não foi pro Palmeiras, não, né? Após a venda do Matheus, foi pro Atlético Paranaense, outros 2 jogadores foram negociados. O zagueiro Josimar, que é um zagueiraço, muito bom, e o meia Diogo, artilheiro do time, defenderão o Bragantino, já na Série B do Brasileiro. Então, bem que você falou, o Diogo realmente, eu tenho acompanhado, é o destaque do clube. E aí, segundo a diretoria, vai chegar gente nova, vai surpreender a cidade, vai surpreender o clube. Vamos aguardar aí pelo Edinho, pelo Lucas Moraes. Deve estar chegando gente nova aí, mas boa sorte ao Matheus, ao Josimar e também ao Diogo aí. O Matheus no Atlético Paranaense, o Diogo e o Josimar no Bragantino. A senhora quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma participação que chegou agora, muito importante, Silvio, concordando com o Márcio. Nossa, alguém concordando. Te adoro, né? A Maria do de Limeira, ele fala o seguinte: o Silvio não tem nada a ver com o padrão. Ele realmente é torcedor da Inter. Entregou! Ô, Marildo. Boa. Um abraço, meu Marildo. O Marildo, se eu não Silvio? estiver enganado, o Marildo é que tem escolinha também lá. É isso mesmo, lá Silvio? em Limeira. Ele tá falando que eu não tenho nada a ver com o Pradão. Lógico que eu tenho a ver com o Pradão. Eu tô lá direto fazendo os jogos. Tanto é que quando tem que cobrir jogo no Pradão, ele manda o Rogério, manda o Luiz Henrique, ele nunca vai, ele só vai na Inter. Puxa saco da Inter. Não, senhor. Testemunhas Testemunhas são os torcedores que me vê lá direto. O Edinho e também o Lucas Moraes. Eu não fui esse fim de semana que fui fazer o jogo do Mogi, mas sempre que posso tô lá acompanhando. Cortar um pouco o Silvio, né? Já aproveitando, falar um pouco das participações.
Temos nossa querida amiga Juliana Ribeiro, que divide a bancada aqui comigo. Ela diz o seguinte: esse bando de corintiano da bancada não tem. Ela é não modelo sacou nada. santista, né? Eles são todos loucos. Não chamou eu de louca, hein, Juliana? Que feio. Não, é só eu e a Tânia. Não vai ser nada fácil vencer o Santos. Se o juiz não meter a mão como foi contra o São Paulo, o Santos vence fácil. Eu nem te falo nada contra o São Paulo, não meteu a mão nenhum. Se você Tá assistiu certo, o jogo, Juliana. É a não sua meter opinião. mão. Mas enfim, o Antônio Martins, de Americana, ele diz o seguinte para o Márcio. Esse rapaz, Márcio Teodoro, está louco, tem que prestar atenção no que diz. Se o programa tiver patrocinadores, perdeu tudo hoje, com os comentários dele. Quero dizer que todos perdem, inclusive Barcelona e Real Madrid. Muito bem. Defende aí, O Antônio Martins fala o que quer, meu amigo. Toma essa, Fala senhor. o que quer. Todos Lógico. perdem. Real Madrid e Todos os times Barcelona. perdem. Então, pelo que o senhor disse aí no início, o Corinthians é imbatível. Não vai perder pro Santos, não vai perder pro Boca. Não, mas é isso que ele quis isso dizer. eu nunca tive dúvida. O Corinthians é imbatível. Como é que chama o rapaz? É o Antônio Martins. Ô, senhor Antônio Martins, com todo respeito, anota que eu vou te falar aí. O Corinthians é campeão paulista 2013, o Corinthians é campeão da Libertadores 2013 e campeão em cima desse baile de Munique que deu no Barcelona aí. Não, vamos ganhar deles também. Só anota aí, depois a gente volta a conversar. Guardar, Segue o programa. Não precisa tá nem bem cantar, guardada então, essa é só- gravação. meu né? Deus do jogar, céu. então, Vamos ter o ano inteiro pra posar isso aqui, né? Antônio, Para por com favor, isso. não muda de canal por causa das baboseiras que você ouve aí do Márcio, viu? Também temos mais um Antônio, agora do Parque Novo Mundo, aqui de Americana. Ele diz o seguinte: Santos vence o Paulistão. Tá certo, Opinião. tá vendo? Já não tô sozinho. Obrigado, Antônio. Obrigado, o outro Antônio também, que disse que o Márcio tá louco. Antônio É bem por aí Martins. mesmo. Pro Pronto, Antônio a Martins. Rússia tá indo embora. você não Bom, tá sozinho. ainda na Série 3, o Batatais venceu o Flamengo fora de casa e assumiu a vice-liderança do grupo 3. Pois é, aí Oriel, te pergunto, foi bom pro Independente a vitória do Batatais? Melhor que fosse vitória do Flamengo, porque o Independente decide o último jogo contra o Flamengo em Guarulhos. Agora o Batatais é um passo importante, porque jogar em Batatais é muito complicado. Estive acompanhando o Rio Branco ano passado lá, o Rio Branco empatou no sufoco, é pressão muito grande para cima de arbitragem, o gramado péssimo, para quem tem qualidade, o time sofre muito e é muita pressão. E o Batatais, se eu não me engano, acho que a última partida é em casa, então vai decidir, porque esse grupo vai para a última rodada, viu, Silvio? Na minha opinião, com todos os clubes fala com definição, chance né, Ariel? de classificação na última rodada. Aí o Batatais jogando em casa, a pressão vai ser muito grande, uma equipe tem força jogando lá. Então, o Batatais conquistou um ótimo resultado jogando fora de casa. Surpreendente, porque o Flamengo também tem um bom time. Né? O Flamengo é uma base do Corinthians. Jogadores não aproveitados no Corinthians atuam no Flamengo de Guarulhos. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver então como ficou os resultados aí do Campeonato Paulista da Série 3. O São Bento venceu o Itapirense por 2-0, o Independente perdeu em casa para o Marília pelo mesmo placar 2-0, Sertãozinho venceu a Inter 3-2 aos 48 do segundo tempo e o Flamengo acabou perdendo para o Batatais por 1-0. A classificação ficou assim, ó, São Bento 8 pontos, Sertãozinho 5, Itapirense 5 e Internacional 2. Aí a gente analisa, a Inter vai ter que vencer o São Bento, que é uma parada dura, né, para chegar a 5 pontos, para depois decidir contra a Itapirense fora de casa. É uma parada dura, né? É o que a gente disse, né? Tá usando a calculadora aí. Tem que Mas aí vencer não o São cansa. Bento e E torcer pelo empate. Exatamente. Exatamente. O Porque São se Bento vence- vencer, exatamente. Porque se o Sertãozinho, o Itapirense, qualquer um vencer, chega a 8 mesmo, que a Inter conquista a vitória, São Bento tem 8, então ficaria Mas a Inter pega o 8 a São 5. A Inter tem que vencer o São Bento, né? E torcer pro empate aí. Ou Empate, mesmo empate, que- Sertãozinho e Itapirense. E assim mesmo ia ficar em É terceiro. muito complicado. Não tá diferente da situação do São Paulo, que o Ariel usou de exemplo lá. Não, é verdade, a situação do São Paulo no Libertadores não tava diferente disso aí, ó. E ele ganhou do Atlético, torceu por dar empate, deu empate, deu, Aham. entendeu? Então não tá muito diferente, não. No outro grupo, Não, no grupo a futebol situação um tudo pode pouquinho acontecer, mais não diria tranquilo, mas mais equilibrada. O Marília tem 8 pontos, esse provavelmente já carimbou, né? Ainda está indefinido. O acesso, é mais difícil. Contando tirar acho do que o Marília acho que não tira, mas os outros três aí. Aí vem o Batatais Pode com oscilar. 6, Flamengo 4, Independente 4. Quer dizer, agora o Independente pega o Flamengo, precisando vencer, e depois finaliza em casa.
É uma parada dura, não, Jair Domingues? Não, Também. a próxima partida acho que é Independente Marília em casa, né? Finaliza com o Flamengo em Guarulhos. Porque o primeiro tabela jogo... deu pro Marília. Perdeu o Marília, agora. então joga contra... Joga agora contra o... Coloca a tabela aí, chama a tabela. Coloca Tem os a próximos tabela, jogos né? pra Tem a gente, tabela então, dos mais próximos fácil. jogos. Fica viajando na Os maionese próximos aqui. jogos, isso. Aí, ó. Olha, Sertãozinho e Itapirense. É, Batatais em casa. O último jogo é contra o Flamengo em Guarulhos, porque ele estreou contra o Flamengo em casa e termina contra o Flamengo fora de casa. Tem que vencer o Batatais e depois decidir contra o Flamengo fora. Por isso que eu acho que vai para a última rodada, porque eu acho que o Independente vence o Batatais vai decidir em casa no último jogo contra o Marília. Então o Marília depende muito de uma vitória em casa contra o Flamengo, porque se não vencer, vai ter que ir a Batatais buscando a vitória. Situação complicada. É, bem pensado, O porque... Independente... Não, está muito equilibrado. Tá Vai. equilibrado. o Esse Independente, aí pode ter teoricamente, surpresa, só hein? depende Oi, Marcos? O Independente, teoricamente, só depende dele. Se ele ganhar depende. 6 pontos É, nesses 2 jogos, só depende dele. O Inter já depende de várias combinações, mas o Independente só depende dele. É isso aí. Muito bem. Tá aí, vamos encerrar então o assunto da Série A3. Vamos falar agora da Copa Paulista. A Federação Paulista de Futebol definiu aí, divulgou, né, os clubes que 32 vão times. participar da Copa Paulista 2013. Inter de Limeira, Independente de Limeira, Monte Azul, São Caetano Audax, Joseense Juventus, Linense Comercial, Noroeste, Santo André, São Bento, Taubaté, 15 de Piracicaba, Ferroviária Catanduvense, Grêmio Osasco, Ituano, Mirassol, Paulista, Red Bull, Rio Preto, São Bernardo, São Carlos, União Barbarense. E agora, Ariel? Entrou ou não entrou o Rio Branco? O Rio Branco fez o pedido oficial. Era até a sexta-feira, mas na federação é uma bagunça. A federação não pune ninguém, participa quem quer. Então não tem muito o que escolher a federação, porque é o seguinte, a Copa Paulista é feita para esses clubes que não disputam nada no segundo semestre. São 32 clubes que se classificam. 12 da primeira divisão, 11 da segunda, 10 da Série A3, algo assim. É mais ou menos isso. Então tem só 25 inscritos. Faltam 7 vagas. Clubes Quer dizer, claro, se não completar os 32 clubes, aí tem grupo que vai ter clube a menos, clube a mais, algo assim. Então o Rio Branco vai aceitar o pedido. O Rio Branco oficializou hoje o seu pedido, vai participar. Você tem acompanhado pela Azul Celeste lá. Por que o Rio Branco antes não tinha aceito o convite? Nossa, é duro falar, porque eu sou muito crítico ao presidente do Rio Branco, o José Antônio Franzin. Então, porque essa ideologia de diretor, presidente ultrapassado. Clube de futebol precisa de novas pessoas novas, nova visão quanto ao futebol. O André Sanches foi um dirigente que mudou a visão do futebol brasileiro, mudando ao marketing. Olha hoje o marketing do Corinthians. Tem outra visão. O André Sanches não gosta, prepotente ou arrogante demais. Já o entrevistei no Pacaembu. Muito arrogante, extremamente. Para quem acha o Rogério Ceni arrogante, não conhece André Sanches, mas é muito competente no que faz. Um ótimo profissional. E seria muito bom como presidente da Federação Paulista de Futebol. Com certeza ele deve ser candidato. Agora, culpa do presidente, muita birrinha dentro do Rio Branco, o presidente tem eleição agora, não deve ser reeleito, então, por causa dessa birrinha... Tem candidatos já? Não tem candidato ainda. Só que o presidente do Rio Branco, ele só foi presidente porque ele sentou numa cadeira e assinou um contrato de jogador como presidente, é obrigatório perante a Federação Paulista de Futebol. Mas ele não buscou nenhum recurso para ajudar o clube. O clube hoje é dependente. Então, é muito complicada a situação do clube, no qual o presidente não busca recursos com uma visão para o clube. O que foi feito no Rio Branco? Nada. Quanto ao marketing? Nada. Categoria de base? Nada. Com todo respeito, hoje a categoria de base do Rio Branco pertence sub-11 e sub-13 ao Unidos da Cordenúncia, sub-15 e sub-17 ao Colorado. 2 clubes amadores da cidade americana. Com todo respeito do mundo. Não tem como você formar elenco de uma categoria só. Só um sub-17 com jogadores da cidade. Um elenco de qualidade, não. Tem jogadores de qualidade? Tem. Mas tem de 11 anos, de 12 anos, de 13, de 14, de 15, 16, 17. Mas você formar um elenco com apenas jogadores da cidade de qualidade, esqueça. Isso você não vai fazer nunca. Olha o tamanho de São Paulo. Quantos jogadores da capital tem no Palmeiras? Quantos jogadores da capital tem no Corinthians? Quantos jogadores tem no... Tem, não tem como. Tem que acabar com essa visão, entendeu? Porque... hoje o Sub-11, Sub-13 vai muito bem na Copa Ouro, que é um preparativo para o Campeonato Paulista. Foram bem o ano passado também.
Só que, Silvio, essa idade é garoto. Você não trabalha muito taticamente. O jogador vai começar a pegar corpo, parte física, a partir dos 15, 16 anos. Aí fica de igual para igual. Cria massa. Com certeza. Então, é muito complicado você formar um elenco de uma categoria só com jogadores da cidade. Então, o Rio Branco precisa crescer muito, precisa urgentemente uma nova diretoria que tenha uma outra visão. Hoje tem um apoio do prefeito da cidade que busca recursos, mas o que você aproveita com esses recursos? Você tem uma ajuda, só que você tem que aproveitar, você tem que criar algo. Então você é a favor do Rio Branco participar da Copa Paulista? Com certeza. A Copa Paulista, para o Rio Branco, é a Copa do Mundo. O Branco não vai disputar nada. Aí me perguntaram o seguinte, mas é deficitária a Copa Paulista? Que clube brasileiro não é deficitário? O Corinthians foi no último ano, graças ao André Sanches, com a visão de Marte. Todo clube é deficitário. O Rio Branco não tem que pensar em título. O Rio Branco tem que pensar em formar um elenco para a Série 2 o ano que vem. Só que não adianta você disputar a Copa Paulista, chegar em novembro, você contratar um outro treinador, como fez com o Luiz Carlos Ferreira, o cidadão chegar no estádio e falar, Rogério, você não serve. Você nunca viu o Rogério atuar, você não serve. Ele ia dispensar o Túlio, que virou atacante titular absoluto da equipe. Então, dispensou todo mundo. Então, alguém aproveita. Não é possível que ninguém se aproveita dentro de um elenco, de uma preparação. Se você aproveitar 5 jogadores... O exemplo está tendo aí agora da Inter e do Independente. Começou a trabalhar a base, já veio gente de fora, tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense, o Bragantino, e já está levando, no caso da Inter, né? O Palmeiras levando os garotos. E a maior prova que dinheiro não é tudo no futebol foi o Independente. O Penapolense é a maior prova disso. Exatamente. A folha salarial do Penapolense é menor que do Rio Branco da Série 2. O Independente era desacreditado, para muitos era O desacreditado. Penapolense está na final do título interior e deu trabalho para o São Paulo no Morumbi. Rogério Ceni fez uma defesa no final, no chute do Sérgio Mota, incrível. Penapolense com uma folha salarial de R$250 mil. Prova que dinheiro não é tudo no futebol. Claro, você precisa do dinheiro, mas você precisa de um treinador que conheça a divisão, que conheça jogadores da divisão. Porque é bem diferente uma Série A1 para uma Série A2. Agora, Tá Ariel, Rio Branco tem um contrato com algum jogador? Algum jogador tem algum vínculo com o Eu acho que só os da base. O Cafu, que é o que mais jogou pela equipe profissional. O Santos, que é um jogador lateral. Poucos jogadores, viu? Poucos jogadores. Essa decisão do Rio Branco entrar na Copa Paulista, apareceu algum investidor? O que aconteceu? Não sei, saiu hoje à noite. No início da noite estourou essa informação. A informação que eu tenho, até passada pelo nosso repórter, o Gustavo Antoniassi, que Luizinho deve ser o treinador. Luizinho Tanilha deve ser o treinador dentro da Copa Paulista. Perfeito. Lucas Damasio, é a favor dos clubes participarem da Copa Paulista? Ou seja, dos clubes, de forma geral, sim. Fazer uma preparação, isso que falou, se tiver um planejamento, concordo com o que o Ariel falou, se tiver um planejamento, se tiver uma intenção, uma visão de se preparar um elenco para disputar uma competição importante no primeiro semestre do ano seguinte, que no caso do Rio Branco, que a gente está falando aqui, seria o Campeonato Paulista da Série A2, aí sim eu sou a favor da disputa. A gente até discutiu isso aqui anteriormente com a União Barbarense e tal. Agora, no caso específico do Rio Branco, eu mantenho a minha opinião que eu dei há 2 semanas atrás aqui, quando a gente discutiu isso. Eu acho que se não... Por que, Abon? Achei que ninguém ia falar isso, porque você foi contra, o Não, eu fui contra a participação do Rio Branco. Foi contra. Agora chega o Ariel aqui que fala grosso e fala bonito, eu quero ver vocês 3 falar assim, não, nós somos contra ainda, mas vamos continuar. Fala bonito se veste bonito também, né? A camisetinha rosa dele. Eu não falei que era agora ninguém falou. Não, eu mantenho a minha opinião. Se for pro Rio Branco... Só eu que falei que se for pro Rio Branco... Não, peraí, deixa eu só concluir meu pensamento. Não tinha nada de... Deixa eu só concluir meu pensamento. Acho que estava na minha vez de falar, né? Depois os senhores usam o tempo de vocês. Vamos ver o VT depois. Tá no tempo meu de falar, né? Eu acho que assim, se for pra fazer um planejamento, tudo bem. Agora, se for pra entrar nessa competição, o Rio Branco, como entrou na Série A2, disputar... sei lá, de qualquer jeito, ou seja lá o problema que tem, o presidente de bastidor, sei lá o quê, eu não acompanho, eu acho melhor não participar. Se for para entrar de qualquer jeito, isso que o Ariel falou, chega lá na frente, contrata outro treinador, manda todo o elenco embora, faz tudo de novo. Se vai fazer tudo de novo lá na frente, para que participa? Fazer lambança não entra. Então para e começa de novo lá na frente quando tem que começar. Agora, se for ter um planejamento, se for ter algo assim, aí sim. Algo exatamente sério, nisso. Algo sério. Vamos fazer um planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo. Aí tudo bem, tem sentido você participar da Copa Paulista. Agora, se não for isso, e honestamente não tenho muita confiança nesse Rio Branco hoje, aí não acredito que vá ter um
um planejamento muito bem estruturado dentro dessa visão e dessa filosofia que está sendo gerido o Rio Branco aí. Então ainda mantenho minha opinião da semana passada. Fala, Quem Márcio. é Márcio? Eu não sei, a hora que for minha vez. Fala, Rogério Domingos. É a minha vez. Peraí. Agora é o Rogério Domingos. Peraí, Rogério Eu Domingos, vou ficar fala. por último. Ixi, Fala, o senhor é a favor do Rio Branco disputar a Copa Paulista? Não só o Rio Branco, nem o Barbarense, Inter, Independente. Com um pouco de mais de estrutura e condição tranquila para o time voltar a disputar, sim. Do jeito que a gente estava discutindo na semana passada, eu falei que não, porque não tinha nada certo. Não estava nada definido. Mas então não tinha que estrutura entrar. ele tinha. Não O tinha nada ônibus definido. que o Rio Branco ia para os jogos no Campeonato Paulista, dá para morar nele. Olha, o Ariel eu tô acompanhou mais de falando uma perto, o coisa Ariel pra podia vocês. falar, o ônibus é um negócio. Deixa eu só falar Estrutura uma o Rio coisa pra Branco vocês. tinha. Na minha opinião, se tem um clube que não deveria reclamar de estrutura, chama-se Rio Branco. Não, também concordo. Pelo apoio que O que a tem. gente discutiu aqui as 2 semanas atrás. Um clube que eu não vejo falar de atraso de salário, eu posso estar enganado, mas eu não vejo atraso de salário, não vejo... É um clube que, se eu posso estar muito enganado, mas aparentemente está tudo em ordem dentro do clube. Então, vá ter dificuldade que lá em Limeira tem. Inter, às vezes, tem que atrasar salário. Independente, todo mundo sabe disso. Independente, passou por uma situação complicada, que teve um momento que a gente discutiu que não tinha nem lanche para os atletas comer. E aí, a gente estava comentando aqui alguns programas atrás. Rio Branco tem salário em dia, tem apoio do prefeito, não importa como ele busca recursos, já não é um problema que cabe a gente. Aí o pessoal faz umas... entra em campo como se fosse um Corinthians, São Paulo, Palmeiras, de salto alto, e depois vai querer recuperar lá na frente, achando que Ô Silvio, é eu fácil. concordo em parte, o Branco teve toda a estrutura do mundo, mas não teve quem cobrava, né? Pois é. Cobrava. O jogador perdia de 3, Tanto faz. perdi. Amanhã joga de novo, recupera. Mas é que então tá, foi aquele Ariel. Palmeiras de 2002 que caiu. O Palmeiras tinha um bom elenco. Ninguém pode negar isso. O Palmeiras Sim. tinha Marcos, se eu não me engano, tinha o Arce na época também. Tinha o Dodô, era atacante, um bom momento. Bons jogadores, mas que não deu certo. Então, o Rio Branco teve um bom elenco, teve estrutura, mas não teve quem cobrou. Não teve quem, entre aspas, meteu o pé na porta na hora que o time tomou 4 em Araraquara e caminhava em campo. E eu falei isso em Guaratinguetá, se eu não me engano, na 5ª ou 6ª rodada. O time do Rio Branco é desunido. Se ninguém cobrar, o time vai deslanchar e perder e vai ficar em situação complicada. E o Rio Branco não caiu por um milagre. Por tudo que passou o Rio Branco. É isso que eu estou dizendo, é vergonhoso. Agora, um time como o Rio que o Branco. Lucas completou foi o que eu quis dizer. Se for pensando num planejamento para montar uma equipe no ano que vem, foi isso que eu quis dizer. Porque se chegar em dezembro, mandar todo mundo embora, contratar um novo treinador e falar, eu vou trazer os meus jogadores, tipo 10 para lá, 5 para cá, vão negociar isso, jogador, eu pago 12 para você. Não é só ele, não. O Rio Branco tem um câncer dentro do Rio Branco, é um empresário de futebol que vive na cidade. Que meio mundo da imprensa defende porque vai em churrasco na casa dele. Então o Rio Branco tem um câncer. não tem como mudar Rio Branco isso? tem um câncer dentro do Rio Branco. Então, se não limpar esse câncer, ele vai deteriorar o Rio Branco. Eu sempre disse isso no Azul Celeste. E não pode mudar isso aí? Claro que pode. Quem Só manda querer. é chegar e não deixar entrar no estádio. Porque é incrível. Você é empresário de futebol, você tem um mínimo de qualidade profissional. Eu sei que o Lucas não joga nada. Eu vou contratar o Lucas, ô Rio Branco, contrata o Lucas. Um exemplo. Vou contratar o Lucas que não sabe jogar futebol, claro. O exemplo, mas você não errou O também. Lucas está desempregado. Como que eu vou colocar um jogador meu que está empregado? Pelo menos no Lucas eu estou ganhando mais 5. Então é mais ou menos isso. Então se não limpar esse câncer, adeus. Vai continuar trazendo essas porcarias. Fica a situação. Márcio, para o senhor não ficar para trás, Copa Paulista, você acha que os clubes devem participar? E por que o Guaçuano? Eu não vi o nome do Guaçuano aqui. Não, o Guaçuano foi convidado ano passado. Esse ano, acho que por causa da má campanha, não foi convidado, né? Provavelmente deve ser isso. Mas o Ariel acabou de falar que tá faltando o clube e não convidaram o Mas eu Guaçuano. acho que quem define isso é a federação, não é, Ariel? Ah, não, mas o Guaçuano com certeza recebeu o convite. Com certeza. Com certeza. Mas recebeu. o Guaçuano, nós nunca mentimos. Que Até o Guaçuano porque é tá sem interesse, dinheiro. né? É interesse Mas o do Guaçuano está Guaçuano sem participar. dinheiro. Nesse primeiro momento... Mas tudo bem, porque o Guaçuano não conseguiu a classificação através da colocação, como o Rio Branco não conseguiu. Mas deve ter recebido o convite, sim, porque faltam clubes. Existe né? um critério de colocação para ser Isso. convidado, não existe? Existe, acho que é... Tem que estar entre os melhores da 3. Os 12 primeiros da 1, se eu não me engano, 11 primeiros... 10 a 2. 10 da 2, 10 a 3, alguma coisa assim. É isso aí. O Guaçuano não conseguiu essa classificação e tem a questão do dinheiro. Agora, com relação ao Rio Branco, eu disse há 2 semanas atrás aqui, falei, olha,
Eu fui o único que falei isso, porque o questionamento aqui era com relação ao presidente. O que vocês acharam da decisão do presidente em não participar? Todo mundo, inclusive o Edivaldo, estava aqui, o Edivaldo, não, eu concordo, existem alguns problemas internos no Rio Branco que não vale a pena ressaltar, mas eu fui o único que falei, não, pra mim, se o presidente não participar, ele é um arregão, porque você tá na chuva, você tem que se molhar. Não, é um arregão, como diz o pessoal do Pânico, é um arregão. Viu? Estrutura... Você fica fazendo propaganda de programa tá certo, aqui não, tá? Estrutura, o Rio Branco tem, todo mundo sabe disso. Ah, mas o Rio Branco tem problemas internos. Não, problemas, então vamos resolver os problemas internos. O presidente ele tem que ter postura, resolver esses problemas internos e participar. Ele tem toda uma estrutura para participar. O Palmeiras tem um problema interno falando. Não, todo time tem problema interno. Todo time, entendeu? Agora, quando a gente fala de futebol interior, o Rio Branco tem entre os 10 melhores times do interior, rapaz. Como que não vai participar? Agora, com a notícia aí de que vai participar, eu fico contente. Mas que todo mundo aqui foi contra, todo mundo concordou com a decisão do presidente aqui. Isso todo mundo concordou. Você vai ter que admitir agora. Mas você não perguntou pra mim ainda. Você vai admitir, você tá querendo dizer que o Silvio é pipoqueiro, então. Ele pipocou. Onde que eu pipoco? Aonde? A verdade... Eu tenho certeza que você não é, Silvio. Não, pra não quem sou você mesmo, torce em Limeira? Pro Inter Santos. ou Independente? Eu torço pro Santos Futebol Clube. Que beleza. Vamos fazer o seguinte, bom, para encerrar o assunto Copa Paulista, a competição inicia agora em julho e dará vaga à Copa do Brasil de 2014 para o campeão. Certo, Rogério Domingos? Já que vocês estão falando do Rio Branco, gente, vou dar uma participação rapidinho aqui. O Rio Branco Esporte Clube participou, alguém de lá, não sei quem que é, mas um beijo já para você. Fala assim, boa noite a todos. O campeão paulista será o Santos, também concorda com o Silvio, o único concorda. Embora no momento do Corinthians é melhor, se formos juntos. Claro que deveria ter mais respeito com o Richa, a história do time, conhecido mundialmente. Muito bem. Se a torcida ganhasse o jogo, a China era campeã mundial infinitas vezes, né, Márcio? Os atletas que têm contrato com o Rio Branco são Índio até dezembro de 2013, Cafu até 2015, tem o Wesley Santos até 2015, Quinta Igor até 2015. Abraço a todos. Ariel, bom te ver. Algum fã seu lá? Um abraço, Rio Branco, um abraço. Esporte Clube é o pessoal da assessoria, né? Não sei se é assessoria, é um Twitter, né? É? Um abraço. Perfeito, então tem atletas Um abraço pessoal aí do Rio Poucos Branco atletas, Esporte o Clube. Cafu, que eu citei, o Santos, que ele citou, e o Índio, também, que teve contrato renovado. O outro é um garoto que nem chegou a atuar no profissional. Então, 3 jogadores, é muito pouco para uma Copa Paulista. Vai precisar contratar no mínimo 25 jogadores. por aí. Temos Muito também bem. uma outra participação do Wagner de Limeira. Fala que Santos é campeão. Manda um abraço para os caminhoneiros de Limeira. Abraço para os caminhoneiros de Limeira, então. Mas... Você tem que mandar um beijo pra ele. Não, um abraço. Um abraço a gente manda, é o Wagner, né? O Wagner, um abraço pra você e todos os caminhoneiros que vai acompanhando a gente aí, isso até aí, pelo computador, Pelo Face. pelo O Joaquim Face, da Vila enfim. Borges, né? Vamos lá. Joaquim da Vila Borges, Ariel, ele te pergunta o seguinte. Se o Ariel está dizendo que o diretor que monta o time, Rio Branco tem algum diretor que pode ajudar a montar o time ou nem diretor o time tem? Ariel vai ser Isso. contratado. Só um minuto. Isso ele só vai responder depois do intervalo. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Essa pergunta aí vai dar o que falar. O Ariel já responde pra você. Até já. Muito bem, estamos de volta com Lente Esportiva. A pergunta que ficou no ar, minha cara Tânia Oliveira. Qual que é? Isso mesmo. É do Joaquim da Vila Borges. Ele pergunta o seguinte Vila para... Jones. Isso mesmo, gente. Jones e desculpa. Borges é quase igual. É quase primos, né? Então, da Vila Jones, ele pergunta o seguinte para o Ariel. Se o Ariel está dizendo que o diretor que monta o time, Rio Branco tem algum diretor que pode ajudar a montar o time ou nem diretor o time tem? Não, o Rio Branco tem um diretor, que é o Júlio César. Que, aliás, o Júlio pode ajudar e muito o Branco na contratação de jogadores, mas não é o diretor encarregado para cobrar. Ele não tem essa postura. Não faz parte do estilo do Júlio de ser um diretor que cobre o elenco. É bem diferente. Ele tem que trabalhar na montagem do elenco, pelos contatos que tem o Júlio, por toda a história que tem o Júlio dentro do futebol, por ser uma pessoa idônea. O Júlio tem que trabalhar na montagem do elenco. O Rio Branco tem que parar com essa história. O Rio Branco tem que copiar o São Paulo. Copiar clube europeu. Aqui quem contrata é a diretoria. Lucas, você é meu treinador, esse é o elenco, trabalha aí. Pronto, acabou. Na Europa você pode contratar no máximo 5 jogadores. Que eu até concordo. O treinador traz 5 jogadores. Porque o treinador vai embora, aconteceu isso com o Rio Branco. O treinador vai embora,
vem o outro treinador e o outro treinador não gosta daquele que veio porque veio indicação do Ferreirão, que aconteceu no Rio Branco. Aí o jogador boicota os jogadores que o outro treinador está trazendo. Acaba com essa palhaçada. Quem manda é o clube, você precisa receber em dia, sua obrigação é entrar e fazer o seu papel. Então, você monta o time e você entrega o time. Esse é o elenco, forma o time. Esse é o elenco. Agora você forma o time. Independente do técnico. Independente do treinador. Tá certo. Isso Esse como o São Paulo trabalha assim. Esse é o elenco, tá aí, jogadores, bons jogadores, você monta o seu elenco. Claro que eu aceito que o treinador possa trazer alguns nomes, mas não todo o elenco, como o Ferreirão deitou e rolou dentro do Rio Branco nessa temporada. E não dispensar pessoas como aconteceu no Rio Branco, né? Ó, aquela mensagem do Rio Branco, quem enviou? Quem viu, Silvio? Quem enviou? Quem viu? Chitãozinho ou Chororó? Ele foi o Chororó do Rio Branco que mandou a mensagem anteriormente que a gente leu no primeiro bloco. Um abraço aí pro Chororó. Tá aí, Chororó, Joaquim. Santista doente, Chororó. Tá Abraço ao resolvido. querido Chororó, Tá aí, Benedito Fusco. Estaria explicado? Porque ele falou É assim, uma estamos- história do Rio Branco, Chororó, que completou 2 décadas já dentro do Rio Branco. Uma história, um patrimônio do clube. Vamos fazer o seguinte, tá na hora do nosso baú do Lente. Solta a vinheta pra nós, Mica. Tá aí, Baú do Lente Esportiva, mais uma edição. Vamos então ali para essa imagem, essa foto, né, do atleta do Roberto Carlos, para você se lembrar dele, para quem não acompanha muito futebol. Tá aí, Roberto Carlos nasceu em 73, na cidade de Garça, e passou pelos seguintes clubes: Palmeiras, Internacional, Real Madrid, Fenerbahçe da Turquia, Corinthians, e agora está no Anzi, lá da Rússia. Hoje ele é um dirigente lá do Anzi da Rússia. Então tem um lance muito interessante do Roberto Carlos, que ele estava pela seleção brasileira lá em 97. A França convidou alguns países como, vamos lá, Brasil, Inglaterra, França e Itália para disputar aí um mini torneio de preparação para o time da França para a Copa seguinte, que aliás o Brasil disputou a final com a França, acabou perdendo. Mas tem um lance interessante aí do Roberto Carlos que eu quero que você assista agora, que depois a gente vai discutir aqui e você vai aí raciocinar com a gente. Vamos então aí para essa imagem aí do Roberto Carlos. Vamos lá. Ronaldo. Et Laurent Blanc dit, il ne suffit pas qu'il me touche avant moi le ballon. Oui. Oh, la porte s'est fermée. Oui. Ah oui, il a fait Vieira Là, et Blanc, ça fait 2 géants devant lui. Les 2 battants de la porte se sont fermés devant Ronaldo. 21e minute, toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Voilà, 1 et 2. Bon, Silva, Romario, avec une faute sur Romario. Et un coup franc donc dangereux en faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, hein, parce que... Mais il a choisi l'endroit où on ne gonfle pas le ballon. Et regardez, il est presque pas ce ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention, la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et extérieur du pied. Quel extraordinaire Antoine. Extérieur du pied. Il finit pratiquement en face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon, laissait au dirait qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but. A melhor imagem o Mikael cortou. Não foi mais, Mica? Não tem mais a imagem de sequência do fim? A do desvio? Você vê a curva da bola mesmo, esse chute foi espetacular. A melhor imagem ela não foi para ar. Mas enfim, essa bola fez um desvio muito grande em que era a parte melhor do vídeo aí. Mas tá aí o Roberto Carlos na preparação com o torneio da França, fez um excelente gol, um golaço aí. Então, para você aí, quem é o melhor batedor de falta do Brasil? Atualmente ou de todos os tempos? Todos os tempos que você acha. De todos os tempos? Eu vou ficar com Marcelinho Carioca. Lucas. De todos os tempos? Não, Olha, não vi Sua opinião, jogando. sua opinião. Atualmente, Que eu vi jogar, né? não, o que eu não vi jogar, eu vi alguns vídeos depois recuperados aí e tal, não sei o quê. Achei espetacular ver o Zico bater falta. Que a gente viu negócio de muito louco. no baú de ontem, de segunda passada, né? O Zico tinha uma
Não, é um negócio Jogava espetacular atenção, ver ele perfeição. bater falta, é um negócio espetacular. Agora, hoje, atualmente, o melhor batedor de falta, eu acho o Rogério Ceni. Tá certo. Ariel. Minha opinião. Cada um Eu defendendo ia seu citar ponto. o Zico. Se o Lucas não viu o Zico jogar, ele que é bem mais velho que eu, sou garotinho ainda, 20 anos, eu não vi, claro, o Zico jogar. Vi alguns vídeos. O Zico foi diferente em tudo, né? O Zico só não ganhou a Copa do Mundo, mas foi diferente. Era um jogador extraordinário. Toda a história que teve o Zico dentro do futebol. Atualmente, até o ano passado, Marcos Assunção. Esse ano, o Brasil está carente, né? Carente, né? De um bom cobrador de falta. O Ronaldinho Gaúcho está devendo também. Rogério Ceni também está devendo há muito tempo. Estamos carentes de bons batedores de falta. Que não passam um bom pênalti momento. também, Mas, né? claro, hoje eu fico com o Rogério Ceni. Não só de falta, de pênalti também, pelo que a gente tá vendo. O que ele fez Esse domingo final de aí, semana foi brincadeira, sangue né? frio pra dedéu do Rogério Ceni, hein? Vai perguntar pra nossa amiga Tânia? E você, Silvio Silva? Pra Quem mim você acha também, que é? o Lucas lembrou muito bem. Eu não sou da época do Zico. Ah, não, brinca. Você não eu é não pelo vou, Pelé, viu? Silvio. Mas eu não vou falar com o coração. Pelé, Garrincha. Eu não vou falar com o coração, que o senhor já falou Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca não chega nem no pé do Zico, meu cara. Não, eu não vi Fala, o Zico Tânia. jogar. Eu falei do que eu mas, vi jogar. Viu? Pra quem, eu pra vi quem jogar. curte o esporte, tem que ter esse tipo de história. Não, tudo Tem bem. esse Se for pra Marcelinho falar... Carioca, Não, o que eu vi deu jogar, um Paulinho, Batia não, muita sei. falta. Não, Batia não bem vou- falta. Batia bem. Batia pé de anjo. Marcelinho Carioca, Raí, batia. Eu sou corintiano, mas o Raí batia muita falta. Entendeu? A outra lá, Rogério Ceni. O Tô falando branco. com o coração, O não tô branco falando era um com o exímio. coração esportivo. Tô falando com o Não, coração tudo bem, eu do estou clube. de rosa, mas não sou São Paulino, não. Só homenagem. Não é só Ô, homenagem ao louco, torcedor de São Paulo. Não, mas Isso tá de assim. brincadeira Isso comigo. aí é vermelho. Ah, Aqui pro São então. Paulinos, isso aí é vermelho. Vamos, Você é azul Campinas. vamos fazer o seguinte, vamos falar da Série A2. O Rio Claro teve a primeira partida da final em casa e perdeu para a Portuguesa, hein? O Rio Claro que vinha aí numa embalado, todo mundo achando que o Rio Claro não perderia para a Portuguesa. Aconteceu o improvável e perdeu por 2-1. Nós temos os melhores momentos. Não, Quem esteve gente. lá? Você, Márcio? Na realidade, eu gostaria muito, muito, muito de chamar um VT um pouquinho antes, para lembrar uma informação que o nosso querido Silvio Silva passou no último programa. Chama aí, fazendo um favor. Rogério, rapidinho, Rio Claro e Portuguesa, quem você acha? Portuguesa. Portuguesa? Portuguesa. Eu vou discordar dos dois. Dos Eu- três. Dos da- dois. da- Da da- senhorita, calma. Primeiro ele pede, depois você vai do contra. Não contou a Juliana. Não, eu vou discordar dos dois e da senhorita Juliana. Eu acho que o Rio Claro passa tranquila a Portuguesa, não por 7-0, mas uns 3-0. Boa sorte ao Rio Claro. Tá vendo, pessoal de casa? Bom. Esse é o palpite do nosso corneteiro, Silvio Silva. Mas eu quis dizer Quis fazer média que vai aí. ser campeão. O Rio Claro Quis vai ser fazer campeão. média com- Ele é com o político povo, demais, né? Média, né? Fazer médio pro candidato a povo vereador, euclarense. a Não, dizer que a prefeito, sei portuguesa tomaria 3, não. Não, eu estava confiante, realmente, confesso que estava confiante no Rio Claro pela campanha. Estava embalado o Rio Claro. E a conversa que a gente teve lá com o Paulo Roberto Santos, a empolgação do pessoal realmente dava pinta de que o Rio Claro ia vencer, mas o português tem que respeitar realmente. Agora sim, vamos então ver os melhores momentos de Portuguesa 2, Rio Claro 1. Perdeu a bola para o número 9, Arraia. Lá vem Arraia, bateu. Uma bela defesa e sobra para o número 11, Everton. Fez a finta, mas recupera o goleiro. Tiro de meta para a equipe do Rio Claro. O Marinho fez o passe com o número 8, o Endel. Foi para cima, o Endel pode bater, tem a chance, bateu. Segura, Gledson. Everton com Correia. Correia pode arriscar do meio da rua. Bateu e o gol! Gol! Do meio da rua! Golaço da Portuguesa com Correia! Perdeu a bola, pode bater Alex Afonso, bateu! Uma bela defesa do goleiro Gledson! Alex Afonso chutou no meio da rua. Pode tentar o tiro direto, hein? Preferiu chuviscar, chuviscou. Uma bela defesa. Um desvio aí do João Paulo, que eu acabei de falar, que foi para a área para cabecear. Uma bela defesa do goleiro Kleber. Desculpa, goleiro Gledson da equipe da Portuguesa. Tocou para Leirielton, pode fazer o gol. Penalidade máxima. Pênalti para a equipe do Rio Claro. Pênalti em cima de Leirielton. Vem Alex Afonso para a cobrança do pênalti.
Bateu e o gol! Gol! Alex Afonso! Souza novamente com a bola, tentou Jean Mota, pode cruzar, pode chutar para o gol, preferiu a abertura com o Matheus, sobrou o Matheus na cara do gol, bateu! E o gol! Gol! Da equipe da Portuguesa, um golaço de Matheus. Outro escanteio, os grandalhões da Portuguesa, tudo na área. Procurando aí o terceiro gol, Portuguesa bateu fechado na trave, na trave, na trave. Uma cabeçada do grandalhão Valdomiro. Fez a abertura com o Jean Mota, um belo passe. Esse é o Luiz Ricardo, deu a fita, pode bater, bateu! A Raia desperdiça o gol. Desperdiçou o gol depois do rebote do goleiro, o número 9, o centroavante da Portuguesa, a Raia desperdiçou o gol. Termina o jogo aqui na cidade de Rio Claro, placar de 2-1, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Série A2, melhor para a equipe da Portuguesa, que vai ter o segundo jogo, o jogo da final, em sua casa. Eu ainda confesso que eu continuo acreditando no Rio Claro. Para desespero dos senhores, o Rio Claro vai dar uma lavada na Portuguesa. Ela que levou 7 do comercial, não foi isso? Isso. Fácil para o Rio Claro fazer 7 também. Então a Portuguesa agora... A Portuguesa pode perder por 1-0, Ariel? É isso, né? Pode, joga pode por perder 2 um gol de empates, diferença. né? Na verdade, nem 1-0, um gol de diferença. Um gol de diferença. Situação complicada do Rio Claro, mas eu acredito, hein, Rio Claro? Eu acredito. Bom, vamos falar um pouquinho do troféu interior. A Penapolense goleou o Botafogo e vai para a final do troféu interior. No jogo de sábado, as semifinais do troféu interior, o time de Penápolis garantiu a vaga ao vencer por 4-1 o Botafogo. Botafogo também virou um saco de pancada, hein? 6 do Mojimirim, 4 da Penapolense. Desanimou, né? Pois é. E outro que vai para a final é Ponte Preta. Ponte Preta que venceu o Linense, vai enfrentar a Penapolense no troféu interior. O jogo foi ontem, né? E decidiu o finalista. Portanto, a Ponte venceu por 1-0 o Linense e está na final contra a Penapolense. Rogério, Ponte Preta ou Penapolense? Ponte Preta. Márcio? Ponte Preta. Lucas? Pelo que eu vi no jogo contra o São Paulo, eu aposto no Penapolense, nesse Ariel. momento. Neste momento, o Penapolense é melhor. Está bem certinho em campo. É um time melhor que a Ponte. A Ponte não foi bem ontem, sofreu para vencer o Linense. Sentiu muito a derrota para o Corinthians. Aliás, uma goleada no qual a Ponte Preta não entrou em campo. Só deixar um abraço aqui para o Corneta, o Cristian Eduardo, que está nos assistindo, torcedor do Independente, palmeirense doente. Muito bem. A senhora quer palpitar? Ponte Preta e olha, Penapolense? eu poderia falar Penapolense, mas, todavia, entretanto, eu acho que Ponte leva essa, sim. Eu não diria que a Ponte... Pelo Gilson Klein... Tá meio cauteloso agora. Estão gravando tudo, viu, Não. Silva? Pelo Gilson Klein, eu tô lá no Palmeiras. Pelo novo técnico lá, que era do Mogi, que tá na Ponte agora. Tá na Ponte? Tá na Ponte. Guto Ferreira. O Guto Ferreira. Pelo Guto Ferreira, que é uma excelente pessoa, eu vou torcer pela Ponte Preta. Aí fala, pô, se eu torcer, vai perder. Vocês estão de brincadeira, né? Ele Mas vai eu acho que tirar dá o Ponte meu- Preta. Sabe o que eu falei? Ele quer que eu perca a informação. Muito bem. Ó, temos uma participação que, respondendo a sua pergunta que você fez anteriormente, para quem foi o maior cobrador de falta. Tá falando aqui o Anamias de Americana, que um dos maiores cobradores de falta é o Zenon de cá. Zenon. Zenon Até tem citaram tradição. Bem lembrado. Foi citado aqui, né? Zenon é tradição. Bem Zenon. lembrado, parabéns. Eu não acompanhei, né? Não posso o dizer. senhor Anísio. O Zico ainda você encontra muitos vídeos, mas o Zenon de cá é muito complicado. Mas o senhor não acompanhou porque não quis, né? Não, porque ele tem 21 anos. 21 anos de acompanhando carreira, o esporte. né? Mas eu 20 anos de disse que carreira, eu nosso fico com Celeste. o Marcelinho Carioca, porque foi o que eu vi. E eu falei do Dicá, falei, ó, o pessoal comenta do Dicá, já viu vídeos, entendeu? Mas eu fico... Você não falou com o coração, senhor Márcio Adoro? Não, de forma Vamos fazer o seguinte. Vamos falar agora da final do Paulistão de 2013. O Santos foi até lá a cidade de Mojimirim e venceu num sufoco. Agora vamos ser realistas, vamos esquecer o lado torcedor de lado. Eu, sinceramente, acho que foi vergonhoso para o Santos, porque o Mojimirim dominou,
Houve a penalidade, sim, do Edu Dracena, em cima, se não me engano, do Roney lá. Foi totalmente prejudicado a equipe do Mojimirim. Nós estivemos lá, aliás, fomos muito bem recebidos. Obrigado, pessoal de Mojimirim, que recebeu a gente muito bem lá, alguns torcedores criticando, enfim, mas a grande maioria ficou muito feliz com a nossa cobertura lá na cidade de Mojimirim. E o Santos acabou empatando em 1-1, a raça do Mojimirim fez 1-0 com o Val, se eu não estiver enganado. O Edu Dracena conseguiu empatar já quase que no final, e aí nas penalidades brilhou o goleiro Rafael. Vamos fazer o seguinte, nós temos os melhores momentos de Santos 1, Mojimirim 1 e 5-4 nos pênaltis. Muito bem, amigos do canal Net Cidade, do programa Lente Esportiva. Estamos aqui na cidade de Mojimirim e você, a partir de agora, confere os melhores momentos de Mojimirim e Santos. Montijo, na tentativa com Miralles, cruzou lá dentro, domínio, pega o goleiro Daniel. Na primeira tentativa do Santos, chegava com tudo. O goleiro Daniel fez uma defesaça. Neymar jogou a bola lá dentro, saiu o goleiro Daniel, toca para escanteio, favorecendo a equipe do Santos. Bem o Caramelo, passou pelo Léo. Vem dois na marcação, tocou pro Val, cruzou lá dentro da área, sai de cabeça! Gol do Mojimirim! Rony, camisa número 10. Ainda o Val, bom toque de bola. Ali pro camisa 9, Henrique, salva Rafael. Vem o Neymar para a cobrança. Bola jogada lá dentro da área. Quem sai? Saiu Cícero, defende Daniel. Ainda o Miralles, chega cruzando. De cabeça do Dracena, bateu. Gol! Do Santos! Edu Dracena! Quando apita, senhor Flávio Rodrigues Guerra, fim de jogo aqui na cidade de Mojimirim. Um para o Mogi, gol de Rony. Um também para o Santos, gol de Edu Dracena. Muito bem, para a cobrança de pênalti, a primeira do Santos, vem o Miralles, bateu para fora! Miralles tocou por cima do gol do Daniel. Thiago Alves vem para a cobrança. Autorizado. Vem o zagueiro do Mogi, bateu. Gol do Mogi. De um lado Cícero, do outro o goleiro Daniel. É autorizado. Vem o Cícero, bateu. Gol do Santos. Rafael de um lado, Carlos Alberto do outro. Vem o Carlos Alberto, é autorizado, chegou, bateu, defendeu Rafael! Para alegria da torcida santista, defende o goleiro Rafael. Vem René Júnior, é autorizado, de um lado René, de um outro Daniel. Vem o René, bateu, defendeu Daniel! Para alegria da torcida do Mojimirim, sai bem o goleiro Daniel. A responsabilidade do Roger Gaúcho, a responsabilidade do goleiro Rafael. É autorizado, vem o Roger Gaúcho para a batida. Ele chegou, bateu. Gol do Mogi. André ajeita, vem para a cobrança, ameaçou parar, chegou, bateu! Gol do Santos! Quarta
cobrança da equipe do Mogi. Vem o camisa 14, Juninho, para cobrança. Rafael tá atento, chegou, bateu na trave! Na trave, Juninho! Volta da esperança a torcida do Santos. Neymar vem para cobrança. A quinta cobrança de pênalti do Santos. Tá 2-2 no placar. Neymar tem a responsabilidade do um lado, Daniel do outro. Chegou Neymar, deu aquela paradinha, chegou, bateu! Gol do Santos! Neymar! Wagner autorizado. A torcida do Santos está desesperada. Veio o Wagner, chegou, bateu! Gol do Mogi! Vem o Léo para cobrança. Ele é autorizado. Chegou, bateu! Gol do Santos! Léo, camisa 3. Pode ser a final. Vem o Val para cobrança. Rafael tá ali pulando do lado pro outro. Vem o Val, faz a cobrança! Gol do Mogi! Val, camisa número 7. Edu Dracena tem a responsabilidade. Vem o capitão do Santos, chegou, bateu! Gol do Santos! Edu Dracena, camisa número 2. Autorizado o Rony, chegou, bateu, defendeu Rafael! O Santos está na final do Paulistão 2013. Depois de muito sofrimento aqui na cidade de Mogi, o Santos saiu atrás do placar. O Edu Dracena foi lá e empatou para o Santos. E nas penalidades o Santos vence por 5-4 aqui na cidade de Mogi Mirim. Net Cidade, o canal da gente. Essa equipe é uma equipe ambiciosa, uma equipe que sempre procura ganhar título. E a prova hoje foi uma vitória de superação, de empenho. Saímos atrás do marcador e não abaixamos a cabeça, continuamos lutando, brigando. Tá de parabéns o Santos pelo que fez hoje. E agora, o que fazer, o que será o futuro do Mogi Mirim? Você sabe se continua o grupo, tem alguma mudança na equipe? O Dado continua ou você não sabe dizer isso ainda? Não, pela campanha que o Mogi Mirim fez, eu acho que vai sair muita gente. Mérito do trabalho aí do professor Dado. Mas se for ficar também, acho que colocar uma meta no planejamento da Série C para subir para a Série B. Muito bem, tá aí a vitória suada do Santos. Nós deveríamos ter o momento ali do pênalti, que eu falei do Edu Dracena. Infelizmente não teve, mas vitória suada do Santos. E aí nos pênaltis, Rafael Cabral realmente faz a diferença, né, Rogério? O Santos, na verdade, é um time muito experiente, né, Silvio? Aquilo que eu falei também no programa passado, se fosse para os pênaltis, acho que o Mogi Mirim não ia levar. Por quê? Pela própria experiência que o time tem, o Santos tem, vivência tem. Então, tá aí, tá o resultado, o Santos agora na final. Márcio Teodoro, o senhor que estava ali vibrando no meio da torcida do Mogi Mirim, qual foi a sensação a hora que o Rony errou o gol? Não, eu torci pro Mogi Mirim, mas eu queria o Santos na final mesmo, porque o Santos já é freguês, igual o São Paulo, né? Então o corintiano, ele quer o Santos na final para dar um pouco mais de emoção. E é engraçado... Gravem isso porque nós vamos falar isso mais pra frente. Engraçado que o Santos fez de tudo para levar o Mogi Mirim para jogar no Pacaembu. Agora sobrou ele e o Corinthians, ele não quer fazer os dois jogos no Pacaembu, quer levar pra Vila. É engraçado isso, né? E lembrando que a Vila cabe menos pessoas que o Mogi Mirim, o Romildão. Entendeu? Por que vocês não fazem os dois jogos no Pacaembu agora? Vocês? Porque eu não sou diretor. Não, tá. Por que o Santos não quer fazer os dois jogos no Pacaembu? Você não sabe? O Santos quer fazer os jogos no Morumbi. O Corinthians não quer. Que e aí o Santos optou o Pacaembu e na Vila. O Santos queria fazer no Pacaembu até ontem. Da mesma maneira que o Mogi Mirim não quis fazer no Pacaembu, o Santos não quis fazer no Pacaembu. O Santos falou, vamos fazer no Morumbi, que é melhor para todo mundo, a arrecadação melhor? Não, o Corinthians não aceitou, como o Mogi Mirim não aceitou. Vamos mudar o assunto. Uma coisa interessante, você está falando do Rafael, nós estamos falando do batedor de falta. Daqui a pouco a gente podia falar também dos goleiros, né? Tem vários goleiros na história aí de pegar pênalti. Vou atrás disso aí. São Marcos. Agora o Rafael tá entrando pra história, né? Já é o terceiro, quarto jogo aí que ele
salva o Santos nos pênaltis. Tá de parabéns, Rafael. Lucas Damasio. Senhor. Essa vitória do Santos aí sofrida. Foi bem sofrida mesmo, né? Destaque pro goleiro e não pro Neymar na vitória. E estranho muito o Neymar chorar copiosamente do jeito que ele chorou ao final do jogo com a classificação do Santos, uma classificação de semifinal de Campeonato Paulista. Tá certo que não sei se é pela pressão que tá sofrendo, ou se pela situação do Santos, que não é lá das melhores também, mas assim, bem estranho ver o garoto Neymar, a estrela, o melhor jogador do Brasil hoje, chorar do jeito que chorou com a classificação do Santos. Na verdade é que o Neymar tá jogando... Acabou a pelo menos foi que a gente ouviu lá do técnico Muricy Ramalho, que o Neymar está jogando sacrifício. Ele está machucado realmente. E ele está indo porque é semifinal e agora vai para a final. Está tentando recuperar ele, mas ele realmente está machucado. Essa, pelo menos, esse foi a conversa. Não precisa chorar. Mas se é isso também, o Santos está sendo irresponsável botar ele para jogar, né? Porque dá um problema sério aí, acaba acontecendo o que aconteceu com o Ganso quando o Ganso estava no Santos, né? Vai ficar parado não sei quanto tempo, volta, machuca, fica parado de novo. Não importa se está vendido, mas forçar o jogador a jogar no sacrifício assim também pra onde que eu acho responsabilidade. Mas é o Neymar que está querendo jogar. Tudo bem, mas deixou bem claro. O Neymar querer jogar é uma coisa, mas tem que ter profissionais ali, ver se ele tem condição. O moleque se estoura todo lá e departamento médico, entendeu? Que recebe bem para analisar essas coisas. Não é só o jogador que é aí. O Muricy falou, não, ele está 100%, ele vai pro jogo. 100% machucado. Ariel, essa vitória do Santos aí, você acredita mais a defesa do Santos? É porque quem decidiu foi a defesa. O gol do Edu Dracena no empate e depois, na penalidade lá, o Rafael salvando o Santos. Olha, acompanhei só o primeiro tempo. Seria injusto eu falar aqui na partida toda. Não vi o segundo tempo do Santos. O Santos teve mais posse de bola dentro do primeiro tempo. O Mojimirim aproveitou a oportunidade que teve, concluiu em gol. No segundo tempo não posso falar muito. O Santos tinha obrigação, né? O Santos é o grande da história. Mas eu torci muito pelo Mojimirim. Até por gostar muito do futebol do interior, ser apaixonado por um clube do interior. Na capital torço pelo Palmeiras, não escondo isso de ninguém, mas sou torcedor do Rio Branco. E eu vejo o futebol do interior crescendo. E o Mojimirim vem mostrando isso há 2 anos. Até comentava em off com o Lucas. Time formado por jogadores desconhecidos. Cite um jogador conhecido, renomado, time do Mojimirim. Não tem. Folha salarial muito baixa. Formou um grande time. Foi técnico muito jovem. Muito jovem. O ano passado, a equipe foi campeã do interior, conquistou o título do interior, conquistou acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C. E esse ano chegou à semifinal da competição. Fiquei muito triste por isso. Seria muito bacana ver o Mojimirim, o Sapão, aquele famoso carrossel que nunca mais voltará, mas o Mojimirim numa decisão de campeonato. Agora o Santos fez o dever, venceu o time do interior e tem a condição de jogar em casa a decisão do Campeonato Paulista. Claro, o que fez a diferença, o Santos sem o Neymar é um Palmeiras melhorado. Nada mais do que isso. O que faz a diferença é o Neymar. Só uma lembrança aqui. Você falou do carrossel caipira, da época do Rivaldo, do Rivaldo, Leto e Valber. E agora tem um novo nome, Mojimirim, uma informação de primeira mão, o Trem Bala da Mogiana. Os grandes torcedores do Já foi decidido? Porque eles estavam querendo decidir. Trem Bala da Mogiana, Trem Bala da Mogiana. Muito bem. Quem é outro finalista é o Corinthians, que venceu o São Paulo ontem também nas penalidades. O jogo, não sei se vocês concordam, um jogo horrível ontem, São Paulo e Corinthians. Se esperava tanto. Parece que a decisão queriam que fosse para os pênaltis mesmo. Pois se esperava tanto do São Paulo, né, que tinha que mostrar um futebol melhor, por ter perdido a Libertadores aí para o Atlético Mineiro. Esperava-se muito mais do Corinthians, que fala que tem 3 times, enfim. Realmente tem um grande elenco Corinthians, mas não mostrou tudo aquilo que realmente eles dizem que tem. O 0-0 acabou indo para os pênaltis, e aí todo mundo sabe o que deu, né? Rogério Ceni fez a graça dele, Luiz Fabiano fez a dele, o Ganso não poderia passar em branco, acabou chutando para fora, e aí o Corinthians vai à final. Que raiva que você pegou do Ganso, hein? Não, você pegou uma raiva do Ganso. Mas eu estou dizendo alguma besteira? Foi alguma besteira, Ariel? Pau no Ganso aqui. Não, eu estou dizendo que o Ganso não ficou de fora, assim como o Rogério Ceni errou. O Luiz Fabiano errou, o Ganso também errou. Mas mais grave o erro do Luiz Fabiano do que do Ganso, na minha opinião. O Rogério Ceni tentou usar a malandragem e a experiência dele ali. De repente vai que ele pega o pênalti, o árbitro não tem coragem de mandar voltar, tá valendo ali. Ele usou a experiência e a malandragem dele. Lucas, se tratando em pênalti, está mais na cara do que barba que o Luiz Fabiano erraria.
Porque, tradicionalmente, com todo respeito à história do Luiz Fabiano, que é um artilheiro tem toda a história dentro do São Paulo, mas não vive um bom momento. Mas em cobranças de penalidades, ele vem demonstrando isso há um bom tempo. O Luiz Fabiano não pode, o Luiz Fabiano, com a experiência que tem o Luiz Fabiano, ficar tantas vezes impedido. E não foi só contra o Corinthians, não. Na trajetória. O Luiz Fabiano sempre foi diferenciado pela inteligência do Luiz Fabiano, pela velocidade e por ser um matador. O Luiz Fabiano não vive um bom momento. Será que estava nos planos do Ney Franco fazer o Luiz Fabiano bater o pênalti? Porque ele iria substituir dois jogadores? Se o Ney Franco coloca o Rodrigo Caio, um garoto que, na minha opinião, tem que ser titular do São Paulo, na ala direita, improvisado, porque o Douglas e o Paulo Miranda, meu Deus, olha... Aí seria uma injustiça tremenda você tirar um jogador da experiência do Luiz Fabiano. O valor que é o Luiz Fabiano para a história de São Paulo e colocar um garoto para cobrar o pênalti... É o que ele ia fazer. Seria muito injusto. É o que ele ia fazer. Seria muito Deu injusto. Desespero nele. O Romarinho fez isso, mas o Romarinho... O Corinthians esse ano completa sua 100ª participação no torneio do Campeonato Paulista e tenta a 27º título. É o que tem mais, né, Silvio? Exatamente. O clube é o que mais vezes foi campeão. Só podia esperar eu terminar aqui, que mais vezes foi campeão. Mas lembrando que a última decisão do time Parque São Jorge foi em 2011, quando o Alvinegro foi vencido pelo Santos Futebol Clube e ficou com vice-campeonato. Na história dos confrontos, na história dos confrontos Santos 18 vitórias, Corinthians 18 vitórias e 17 empates. Agora o bicho vai pegar. Muito equilibrado. Então, calcule aí. Santos tem 18 vitórias? Então, coloca 20 vitórias. 2 vitórias do Santos. Temos 2 participações aqui. Vamos lá, Tânia. Gente, eu acho que, primeiramente, se tirar aquele papelzinho do Silvio, ele não fala. Tem que deixar aqui, ó. Pode tirar. Eu falo, eu leio aí, ó. Vamos lá. Mas, enfim. Temos a participação do Marcão, aqui do Parque Novo Oratório. Ele disse o seguinte: boa noite a todos do Lente. Manda um abraço ao Zé Carlos, Lombardi e meu grande volante Pepe. Pelé, isso. Que durante a semana exibe seu talento no campeonato interno do EC Santo André. Marcão. Um abraço aí pro Marcos e para toda a equipe dele. Vamos lá. Isso. Temos também a participação da família da esposa do Márcio Teodoro. Ele diz o seguinte: a família dele é todo palmeirense e ninguém mais aguenta ele, pois chega à casa da sogra, estende a bandeira do Corinthians e enche o saco. O pessoal do Mogi Guaçu não aguenta mais. Sogra Marilda do Márcio Teodoro. Tá vendo? O senhor não vai poder falar nada, porque ela tem toda a razão. Ainda Pessoal, é sogra, né? Tudo que é bom dura pouco. Nós estamos encerrando, chegando ao final de mais um Lente Esportiva de hoje. Quero agradecer aqui meus convidados, Rogério Domingues. Obrigado por mais um Lente. Obrigado, Silvio. Obrigado, Tânia. Ariel, obrigado pela sua presença. Que isso, sempre é bom estar ao lado de vocês. Muito valoriza o Rio Branco. Obrigado para você de casa. Boa semana e até próxima segunda. Márcio Teodoro, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rogério. Obrigado, Tânia. Obrigado, Ariel, palmeirense, com a camisa de São Paulo. Obrigado, Lucas. Opa! Grande centroavante de São Paulo. Um abraço à minha sogra aí, que participou do programa hoje. Que lindo, Difícil alguém mandar um abraço pra sogra, não? Minha sogra mora do meu lado direito, que não é o coração. Não foi isso que o senhor falou fora do ar, mas tudo bem. Não entra em casa. Um abraço pra você de casa aí, que nos assistiu. Até segunda-feira que vem. Lucas Damasio, obrigado por mais um Lente. Eu que agradeço, Silvio, pelo convite. Obrigado a todos os amigos aqui da bancada, a todos os amigos aqui dos bastidores e da técnica que fazem esse programa acontecer. E a você aí de casa também que nos acompanha. Um abraço. Ariel, obrigado por mais uma participação. E o senhor ficou bem com essa camisetinha rosa aí, viu? É sempre bom participar do Lente Esportiva. Claro, é uma camisa... Eu gosto da cor rosa, nada bonita. Contra. Cada um tem um gosto, né? Mas eu acho uma cor muito elegante. Um abraço a todos, é sempre bom participar. Dessa vez tivemos água. Eu precisei pedir, como toda vez, para o Fernando Furlanete. Um abraço a todos. Tânia Oliveira, obrigado por mais um Lente. Eu que agradeço, Silvio, agradeço a você de casa que participou conosco. Muito obrigada pela participação de todos. Mando um abraço especial para minha mãezinha, Rose, eu amo você, para o Bruno, lembrando pelo Márcio, e também para todos que participaram. Ariel, obrigada por ter participado, contamos sempre com a sua presença, sempre que quiser, volte sempre, que você é muito importante para nós, tá? Muito bem, obrigado aos nossos câmeras, o pessoal da web, o nosso diretor, e obrigado especialmente a você de casa. Esperamos você na próxima segunda, uma ótima semana a todos e até lá. Tchau!